Plano Divino através dos séculos. Teremos a palestra sobre o passado, o presente e o futuro, com o pastor Vicente de Paula Ares da Silva. Para comunicação, tem o telefone aí, 98495-6022. Se você fala com o pastor. E por mais informações, procure Hélio Correia de Azevedo na Avenida Pedro Ludovico, quadra 34, lote 17, em Uruaçu. Telefone 98568-6167. Então agora vamos para a palestra do pastor Vicente de Paula. Neste momento eu quero saudar a todos, um bom dia para todas as famílias brasileiras e para todas as nações a qual vão me ouvir. E neste momento eu quero deixar narrado para nós outros sobre o passado, para que depois vocês possam entender, quando eu chegar no futuro, vocês passem a entender o que aconteceu no passado. Senão, não vai ter nenhum efeito. É por isso que eu estou agora narrando um estudo sobre o passado, o qual já foi falado, os três itas que realmente é aquele que Deus colocou no meu coração para ser gravado para toda a humanidade. Nesse momento eu quero já começar pelo livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: aconteceu Caim a sua mulher, conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou Neuzarel, Neuzarel gerou Metuzarel, Metuzarel gerou Lameque. Eu quero só deixar para vocês, para os ouvintes que vão me ouvir, que aqui está a linhagem de Caim. A linhagem de Caim. Caim, no capítulo 4, ele cresceu, familiarmente, ele cresceu, e ele teve um filho. E esse filho chama-se Lameque. E esse Lameque, da descendência de Caim, eles foram homens que realmente foi instruído em sabedoria. E Deus deu tanta sabedoria para esse povo, que toda a arquitetura e toda arte de ferragista, foi dada a eles. Foi dada a eles. Porque não tinha ainda os filhos da promessa de Deus. Não existia os filhos da promessa de Deus. Existia só os filhos dos homens. Então, vocês vão observar, deparado com esse estudo, que realmente a descendência cresceu na terra através de Caim. Através de Caim. E nós vimos que Lameque fala aqui também, Caim, vocês sabem que foi criminoso, foi o primeiro homicídio, foi o cara que matou o primeiro seu irmão. O mundo sabe de tudo isso. Primeiro homicídio. Mas não ficou só por isso. E esse Lameque também matou um dos seus sobrinhos também. Ele matou um dos seus sobrinhos porque pisou no pé dele. Isso está no capítulo 22 do capítulo 4. No versículo 22 do capítulo 4, isso está escrito. Que ele, porque pisou no pé do seu próprio parente, e o matou. E Deus deu uma vingança muito forte para ele. Deus diz: Caim foi 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. E ninguém
fazeria mal, que tudo era uma família só. E ali teve uma tolerância. A tolerância foi muito grande, de tolerar o seu próprio parente, foi o primeiro homicídio. O segundo homicídio. Então, eu quero deixar isso aqui para vocês. Essa geração, ela cresceu e se multiplicou. Se multiplicou de uma maneira que nós vamos deparar com uma descendência deles. Quando chegou no versículo 31 do capítulo 5, foram todos os dias de Lameque 667 anos e ele morreu. 667 anos ele morreu. Então nós vimos, ele teve adorou muito. E a descendência de Caim vinha crescendo, sempre cresceu. Mas, vocês observar que isso aqui eu estou narrando o capítulo 5. Comecei no capítulo 4. No capítulo 4 não fala a história dos filhos de Deus. Já começa a falar no capítulo 5. No capítulo 5 fala sobre o primeiro, que Adão teve também um filho e colocou o nome dele de Sete. Sete é a palavra da perfeição de Deus, e ele foi o primeiro homem que levantou um altar para adorar o Criador. Então, mas a descendência Caim, ela cresceu absurdamente na terra. Então, e não ficou só por isso, né? E ela cresceu, se multiplicou, a descendência de Caim. Então nós vimos que no capítulo 6, no verso 13, fala algo importante. Então disse Deus a Noé: é fim de toda a carne vindo perante a minha face, porque esta está cheia de violência, eis que defraudei com a terra. Deus ia destruir a terra com dilúvio, e aí foi a chamada de Noé. Deus chamou Noé do meio de uma descendência perdida. Vocês observam que Noé, o pai de Noé, é outro criminoso, por nome Lameque. Creio que Adão foi o bisavô dele, não sei, mas poderá ser o bisavô ou o tataravô, mas faz a mesma parte da linhagem adâmica. Então aqui está uma coisa muito importante, você passar a entender a situação no final desse ensino. Que nós estamos chegando também num tempo que nem realmente estamos vivendo aqui, no passado. Né? O passado se corrompeu. E vocês vão ver no final que o mundo também, agora no presente, está sendo corrompido. E eu quero deixar mais para vocês aqui no capítulo 7, aleluia, versículo 6. Era Noé da idade de 600 anos, o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé tinha idade de 600 anos, quando a água do dilúvio veio sobre a terra, do capítulo 7, verso 6, de Gênesis. Então nós vimos, Deus enviou chuva sobre a terra para destruir toda a humanidade, porque o pecado já cheirava na narina de Deus. Então Deus aborrece o pecado. Deus enviou o velho Noé para pregar para todos os seus povos, seus parentes, que Deus ia mandar chuva. Mas o povo não acreditava
que ia chover. Tinha suas razões, porque a Bíblia fala que a nuvem, existia uma nuvem e regrava toda a superfície da terra. Não tinha chuva, não tinha enxofre, não tinha essas coisas. E quando Deus fala com Noé que ia chover 40 dias e 40 noites, eles duvidaram. E eles falam assim, olha, o único jeito de vocês serem salvos é me ajudar a fazer esta arca. E o povo duvidaram. Estão vivendo no final de todas as coisas, hoje, o presente, que realmente o povo duvida nós pregar o evangelho, falar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vocês vão ver o segundo DVD, que realmente Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos na terra. E vocês assistam todas essas palestras, todas as palestras que é narrado pelo pastor Vicente, você assista todo e vá para a Bíblia, que eu não estou falando de mim mesmo, estou falando das Escrituras. E a Bíblia diz que Deus fala com a humanidade através da sua palavra, que está escrita aqui na terra. Então, eu quero deixar para todos, que assistam todo esse programa e toda essa aprendizagem, o qual eu estou falando. Estou narrando para as nações, para o povo, que vocês vão me ouvir. Então, nós vimos aqui, com 600 anos, via a água do dilúvio. Um prazo de... E choveu na terra, e sabe, foi 40 dias e 40 noites. Por isso que nublou toda a terra. No capítulo 7 e verso 24, está narrado isso. Então, e Deus mandou a chuva, mandou para destruir todos, porque todos estavam fora da graça de Deus. O nosso dicionário fala algo muito importante para nós. Aquele que não tem a graça de Deus é um desgraçado. E o desgraçado é aquele que vive, rouba, prostitui, vive praticando as coisas erradas. É eles que não têm a graça de Deus. Quem tem a graça de Deus, ele tem temor de Deus praticar o pecado. Estão vivendo o dia de hoje, que o povo perderam o temor de Deus. Não tem um temor de Deus. Não ama o próximo como Jesus manda. Amar o próximo a si mesmo. Você sabe de uma coisa? Se o povo soubesse, enquanto nós somos muito próximos uns dos outros, ninguém olhava para o outro com os olhar do mal, de maneira alguma. Porque, se nós observar, nós somos primos irmãos. Nós somos primos irmãos. E o mundo tem que ver isso, olhar para nós com bons olhos. Com bons olhos. Então, e Deus mandou chuva há cerca de 150 dias, que realmente Deus lembrou de Noé e ele abriu a porta da arca, e Noé saiu, ele e a sua família e os animais que estavam com ele na arca. No capítulo 8 de Gênesis, versículo 3, fala sobre isso, Fala sobre isso. Então, eu quero deixar para vocês, para todos que me ouçam, que realmente Deus eliminou aquele povo mau, foi eliminado, foi destruído. E no meio de uma nação, Deus escolheu só o velho Noé, com a sua família, e esse velho Noé, que realmente foi o homem privilegiado por Deus, e caiu na graça de Deus, de ter nova geração.
Essa nova geração nasceu através dos 3 filhos de Noé, né? Dos 3 filhos de Noé. Os 3 filhos de Noé. No capítulo 9, fala em versículo 18, os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Isso está no capítulo 9 e versículo 18, de Gênesis. Foi que saiu da arca com Noé. E nós vimos esse povo que realmente habitaram na terra. Habitaram na terra e se multiplicou na terra. Desses 3 filhos de Noé. Os demais, mais ou menos, a descendência de Caim, que foi o que mais cresceu naquela época, pereceu todos na água do dilúvio, com realmente os filhos de Sete também, que se contaminaram, casaram com as filhas do homem, que significa os filhos de Deus, que é os filhos de Sete. Sete é a palavra da perfeição de Deus. Então tal, Deus reduziu os dias de vida deles. Porque você já pensou, se esse povo mal vivesse como Noé viveu? Adão viveu 930 anos, e Noé viveu 950 anos. Esse povo mal vivesse desse jeito? Que situação! Ou só pensar na maldade, pensar em fazer o mal a uns aos outros, né? Então, era um povo selvagem. Era um povo selvagem. Quando começou a geração, era verdadeiramente uma cadeia alimentar. Um matando uns aos outros, um tomando a alegria do outro. E assim, Deus destruiu e começou a nova geração através de Cã, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Jafé é a linhagem do povo de Israel. E Jafé somos nós gentios, você fica bem sabendo. Nós gentios é que cuidava das tendas dos filhos de Sem, de Sem. Então nós temos uma aproximação muito forte através do povo de Israel. Nós gentios. Por isso que Deus teve um amor tão grande por nós. Nós éramos um povo que não tinha direito à salvação, e Deus partiu para nós e nós abracemos essa grande salvação. Porque nós vimos uma linhagem que nós era próximo ao povo de Israel. Nós era próximo ao povo de Israel. É por isso que Jesus já veio, escolheu nós, chamou nós, e nós estamos hoje aqui fazendo aquilo que o povo de Sem não estão fazendo, rejeitou o Criador, e nós abraçamos e estamos anunciando para todas as nações que a única solução para o homem, para a mulher e para todos é Jesus Cristo. Não tem outro. E para isso, ele deixou a palavra dele para nós outros se dedicar, para nós não errar. Porque quem tem a palavra de Deus erra menos. Erra menos. Agora quem não tem, erra todas as horas, todos os momentos. Então, mas aí cresceu, o povo cresceu, se multiplicou. Já a nova geração, que a primeira foi destruída, acabada, e veio a nova geração. E nós vimos aqui que no capítulo 10, no capítulo 10, aqui fala de 3 filhos, dos 3 filhos de Noé, Cão e Sem e Jafé. Mas os filhos de Cã, foi Cuxi e Canaã
E nós vimos que de Cush saiu, foi gerado um homem, por nome Nirode. Nirode. Este homem foi o homem que criou nova esperança para a terra. Foi um grande arquiteto. Ele construiu a cidade, a capital de Nínive. Ele construiu também a Torre de Babel. A Torre de Babel, foi ele que construiu. Então, tal que a torre, a intenção dele é chegar no céu. Eles queriam morar todo ali naquela torre, até chegar no céu. E Deus, olhando do céu, olhando para baixo, disse: rapaz, isso não vai acontecer não. O que manda em vocês sou eu. Eu quero falar para todos que estão me ouvindo, que manda em nós é Deus. Deus é que manda em nós. Viu? Não pense que você vai fazer o que você quer fazer. Você pensa que Deus, na hora que ele se interferir, você não faz nada. Não faz nada. Então nós vimos aqui algo importante, né, do homem grande e poderoso. Nirode foi poderoso, criou muitas cidades na terra, né, muitas cidades. A Síria, edificou Nínive, Rebote, Irã, Calã e outras mais cidades ele construiu. Tudo Nirode, né? O construtor da Torre de Babel. Você sabe de uma coisa? Que quando a intenção dele era mandar no mundo. O mundo está sob o domínio dele. Foi de Nirode que saiu os faraó dos egípcios. Foi de Nirode que saiu os Herodes também. Foi eles que saíram deles. Que a tendência dele era mandar no mundo. Foi deles que saiu os reis da terra. Todos os reis da terra saíram deles. E o povo de Sem começou a entrar, eles a humilhar os seus próprios irmãos, humilhar os seus irmãos, e os seus irmãos ficaram debaixo do jugo pesado dos filhos de Nirode, que eram os reis da terra. Se você passar a entender que eles tentaram era governar o mundo através de ganância, e começou da Torre de Babel. Isso eu quero deixar para vocês. Começou da Torre de Babel, que eles intentaram para governar o mundo. E vocês vão ver no final de toda essa matéria que eles conseguiram. Mas deixa isso aqui entre parênteses, para que vocês assistam todo esse vídeo que vai ser divulgado para o mundo. Você vai ver mais no terceiro. Mas vou continuar ainda com essa matéria do passado. Do passado, para que vocês possam entender as coisas do presente que estão vivendo hoje. Eu vou continuar falando para todos que estão me ouvindo, que quando chegou no capítulo 11 de Gênesis, este povo também se corromperam. E nós vimos, foi no capítulo 27 de 11, que aí está a chamada de Abraão. Mas esse povo tinha enchido a terra. Você vê, Deus arrependeu, não ia mais destruir ninguém com água, nem com fogo, por enquanto, mas o povo estava aí, o povo mau estava na terra. O
que quando Deus chamou Abraão, todos estavam perdidos de novo, gente. Todos estavam perdidos. Todos estavam perdidos. Diz a Bíblia, diz os historiadores, que em Ur dos Caldeus, Abraão adorava já 600 deuses. Abraão quebrou muitos deuses. Você lê a história de Abraão, que ele quebrou muitos deuses que o povo adorava. Você sabe o que aconteceu por isso? E eles começaram a perseguir Abraão. E Deus tirou ele e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai daqui. O maior inimigo do homem, você pensa que está lá fora, no meio da família. No meio da família. E Deus tirou Abraão do meio da sua parentela para realmente peregrinar numa terra que ele nunca nem pensou na vida. E Deus disse: tu vai andar, Abraão. Está aqui, chega lá, eu te falo contigo. Lá tu vai ver, Abraão. Eu vou te mostrar. E sai. A geração estava perdida, todos perdidos de novo, gente. A intenção de todas as gerações é realmente se corromper. Eu quero adiantar para o próximo que o dia que estão vivendo hoje, analise o dia que estão vivendo hoje. Vamos continuar a nossa aprendizagem agora, nesse momento. Eu quero deixar algo importante para o mundo, no livro de Daniel. No livro de Daniel. Eu estou resumindo algo importante. Se alguém interessar de um estudo com o pastor Vicente, nas suas igrejas, em qualquer cidade do Brasil, estado do Brasil, ou qualquer pessoa, que ele me liga nesse telefone. Tem esses dois telefones aqui. Esses dois telefones é para contato. Para contato. Eu quero deixar para nós aqui o livro de Daniel, capítulo 9. Aleluia. Daniel, capítulo livro de Daniel, cheguei. Perdão. Capítulo 8 de Daniel. Isso aqui, esse vídeo, que possa os Estados Unidos observar bem que esse nobre pastor está falando. Porque isso aqui não é profecia minha, gente. É profecia de Deus, o qual se cumpriu. Ela se cumpriu. Eu quero deixar na mente de cada um de vocês como ela se cumpriu. Entendeu? Como ela se cumpriu. Vocês observam aqui no capítulo 8, fala bem claramente a visão de um carneiro e de um bode. Presta atenção. A visão de um carneiro e de um bode. Vocês olhar, observar que nesse livro que estamos lendo, estamos narrando, essa profecia que estamos narrando, fala de duas figuras importantes que existiam na terra. Uma, por nome, Osano-Bilá. E o outro se chama George W. Bush. Carneiro simboliza George W. Bush. E o bode simboliza Osano-Bilá. Osano-Bilá. Então, por quê? Agora você podia, por que, pastor? Porque Osano-Bilá era barbudo, barbaço, no meu linguajar.
sou nordestino. E o Jorge W. Bush é branco, carneiro. Viu? Carneiro. E esse alimento, ele vem em busca de toda a terra. Vocês sabem da história? Vocês sabem da história? Ele vem em busca de toda a terra. E o alvo dele era destruir a Casa Branca. Acabar com o carneiro, matar o carneiro, destruir o carneiro. A raiva, com seus fortes radares que tinha, os aviões não pôde encostar. Aí ele foi e quebrou 2 chifres do carneiro, que são as 2 torres gêmeas. Aqui a Bíblia fala que, aqui no capítulo 8, fala que as 2 torres, uma ponta era maior do que a outra, uma crescia mais do que a outra. E realmente, o carneiro, o bode veio e quebrou as 2 pontas do carneiro. É o mesmo jeitinho que era as torres gêmeas. Torres gêmeas. Aí você fala assim, não, esse foi outro tipo do rei fulano de tal, rei ciclano. Não tem isso não. Não tem isso. Porque no tempo dessa visão de Daniel, não existia ainda o Brasil. Nessa visão de Daniel, não existia o homem, o inventor do avião na terra, não existia. No tempo dessa profecia, não existia. Quem foi inventor do avião foi um brasileiro, por nome Santos Dumont. Tão tal que ele foi tirado daqui para outras terras, para outros países. Tiraram ele daqui para outros países. Vocês viram que lá não existia avião nesse tempo de Daniel, gente. Ninguém vai confundir com outros reis, não. Eu quero deixar para vocês, essa aqui é uma revelação divina de Deus, uma profecia se cumpriu. E toda a humanidade viram a profecia se cumprindo. E ela se cumpriu agora há poucos tempos. No dia 11 de setembro de 2001, foi que se cumpriu essa profecia. Nesse tempo não existia avião, gente. Não existia avião. E as torres foi detonada por 2 aviões. O Brasil não existia o Brasil, não existia o brasileiro Santo Dumont, que ele foi o inventor do avião. Nós não podemos distorcer essa profecia, essa aqui é a palavra de Deus, é Deus falando com a humanidade. Então, no versículo 5, no capítulo 8 de Daniel, fala que o bode vinha em busca de toda a terra, sem tocar no chão, Assim foi Deus a mostrou para Daniel na sua visão. E se cumpriu, porque nesse tempo não existia avião, e Bilá veio dos seus aviões. Já tinha os aviões nessa década agora, você sabe que existia. E quebrou 2 chifres do carneiro, que eram as 2 torres gêmeas. As 2 torres gêmeas, 2 chifres. Uma crescia, os 2 chifres aqui, fala aqui também, que um crescia mais do que o outro. A Bíblia fala mesmo jeitinho que as 2 torres gêmeas, fala também que aqui as torres também eram desse jeito. Uma crescia mais do que a outra, uma era maior do que a outra. E o bode quebrou 2 chifres do carneiro.
E diz que o carneiro se indignou contra o bode e não pôde, e o bode se engrandeceu lá do outro lado, falou assim, foi eu fui o causador do negócio aí, viu? Eu sou o cara. Vocês sabem que isso que eu estou falando foi o que aconteceu. Eu não estou inventando nada aqui, gente. Eu não estou inventando. Estou falando aqui a realidade. Vocês passaram a criar nas profecias, criar na Bíblia, criar nas Escrituras. Muitas pessoas, cientistas, muitos deles são ateus, analisem o que esse nobre pastor está falando aqui, que foi profecia se cumpriu, vocês viram, todos nós vimos com nossos próprios olhos. Que vocês se convertam, porque Jesus está vindo um momento. Você já pensou? Se o Jorge W. Bush soubesse a hora que Bilá vinha para detonar a duas torres gêmeas, eles tinham detonado ele antes de chegar. Mas isso aqui é um alerta para nós. Jesus vai vir um momento, uma hora, que ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Fique em vigilância, vigia. Porque Jesus está voltando. Deixando isso aqui, um alerta para vocês, para nós, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quer deixar para nós, estamos falando sobre o passado, que realmente tem profecia que nós contemplamos com nossos próprios olhos, mas já foi passado. Mas não vou deixar de falar isso aqui direto para o povo de Israel. Direto para o povo de Israel. O povo de Israel foi escravo toda a vida. Diz alguns historiadores que Israel foi escravo do rei da Síria 3.100 anos. Alguns falam isso. Eu não sei, a Bíblia não fala. E foi escravo dos faraós. Foi escravo dos Herodes. Entendeu? De primeira igreja que existia na terra, as primeiras igrejas eram os sacerdotes dos faraós, homem mau, consultavam a Beelzebul. Depois veio os Herodes, também a mesma coisa. Consultavam os deuses estranhos. Deus estranho. Aí depois de anos, Constantino Grande para cá, veio a conquista, dos romanos. Diz alguns historiadores que quando Jesus veio, a Igreja Católica tinha 310 anos de resistência. A Bíblia não fala isso, gente. Mas quero só deixar isso aqui um alerta para o mundo, que alguns historiadores falam isso, né? A Igreja Católica tem 310 anos? Quando Jesus veio na Terra, ele tinha essa permanência de 310 anos na Terra. Então, não é a primeira igreja. Porque a primeira igreja era os marvados do passado, gente. Eram os marvados. Você bem sabe que quem mandava no mundo eram os egípcios. O mundo sabe disso. A Igreja Católica, Apostólica Romana, foi criada há muitos anos atrás para cá. Ela tomou o poderismo, o poder dos faraós, dos heróis. Hoje é a grande Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é a realidade, essa. Não tem outra. Vocês vão me ouvir? Isso eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. E vocês vão analisar que vocês não vão querer combater a mim, não, de maneira alguma. Porque eu estou falando a verdade. Vocês sabem que comandava o mundo era os egípcios. E eles tinham seus sacerdotes também. Tinham suas religiões. Mas quer deixar algo importante para o povo de Israel? A
aqui fala bem claro sobre a semana de Daniel. É muito complicada a semana de Daniel. Complicado. Mas eu quero deixar algo neste dia que está aqui, narrando, falando do amor de Deus através das suas escrituras. Eu falo Daniel capítulo 9, alguns versículos aqui falam das semanas, quando foi queimado Jerusalém, quebraram os muros de Jerusalém, no tempo de Neemias, né? Tempo de Neemias construiu os muros de Jerusalém. É dessa história, não vou citar o versículo, ler em Neemias, você vê a história de tudo isso. E quando Jesus veio, também, eles também foi um tempo também trabalhoso, tempo muito custoso. E diz a Bíblia que aqui fala bem algo importante, que nós vimos que Israel, ele preferiu algo que realmente trouxe maldição para eles. Eu não vou citar o versículo agora, mas eu creio que todo mundo sabe dele. Desculpa de eu não ter trazido esse versículo para falar para vocês, mas eles sabem, todos sabem. Vocês sabem que quando Jesus foi colocado junto naquela cruz, com aqueles dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, que ali os seus acusadores acusando, e nós vimos que o governador chegou e falou para a humanidade que não achava nenhuma culpa nele, E eles gritavam em alta voz, diziam assim: olha, crucifica. Quando ele procurou quem nós soltamos, desses dois está aqui, disse: não, crucifica Jesus. E solta Barrabás. Solta Barrabás. E nós vimos que a mulher de Pilato chorou, teve uma visão à noite. Quando eu falo na mulher, muitas vezes a pessoa diz assim: pastor Vicente, ele abajula muitas mulheres. Mas sabe por quê que eu bajulo muitas mulheres? Se não fosse as mulheres, eu não estava aqui. Eu não existia. E quando eu estou falando na mulher, ela está representando a igreja. A igreja representa a mulher. Jesus fala bem claro: o noivo vem em busca da noiva. Busca da noiva. Quando eu trato da mulher, eu estou falando da igreja do Cordeiro. Falando da igreja de Jesus. E a mulher de Pilato, ela teve uma visão e viu todo o sofrimento que o povo ia fazer com Jesus no outro dia. E no outro dia, ele chegou e falou para Pilato: homem, deixa fazer isso com aquele moço não. Aquele moço não merece não. Eu já sofri tanto esta noite. Esta noite eu sofri demais. O que eu vi o povo judiar com aquele homem foi tremendo. Eles fazem alguma coisa, Pilato, por aquele homem, porque eu sofri demais. Gente, lamentável. Deus deu essa visão para ela, para a mulher de Pilato. E quando... Vou deixar isso aqui, sem citar o versículo, para quem me procurar, me procura que eu explico depois. Então, quando chegou na hora do julgamento, que Pilato falou: quem eu solto dos três? E disse: olha, crucifica Jesus e solta Barrabás. Disse: mas não vejo nenhum mal que esse homem praticasse.
que fosse morto dessa maneira. Eles gritaram, vocês israelitas, todo o povo de Israel, judeus, gritaram em alta voz: deixa que o sangue dele caia sobre nós e a nossa descendência. É por isso que vocês preferiram maldição. E hoje, por isso que existe derramamento de sangue em todo o Oriente Médio. Por causa de uma palavra que vocês falaram mal falada. Preferiram a maldição. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Pilato naquela hora pegou uma bacia de água e lavou as suas mãos. Ele disse: eu lavo minhas mãos pelo sangue desse inocente. Não tem nenhuma culpa. Eu não vou ter nenhuma culpa. Eu não quero culpa. Não quero que alguém fale que eu ajudei a crucificar esse homem. Ele saiu fora do negócio, gente. Você lê. Ele saiu fora do negócio. Você sabe, a morte de Jesus foi o maior sofrimento. E essa morte de Jesus foi o maior sofrimento, sabe por quê? É porque realmente todos nós estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Lá em Romanos capítulo 3 e verso 23, Paulo falando para os romanos: todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Não tinha romano, não tinha grego, não tinha gentil, não tinha ninguém salvo na terra. Todos eram perdidos. Aleluia. Todos perdidos. A Bíblia fala isso. E eu falo, é porque a Bíblia fala. Só falo o que ela fala. Todos perdidos. E Jesus veio para todos, grego, romano, gentil, qualquer nação que na terra, veio para todos, porque todos estavam perdidos. Quer deixar mais uma coisa, que a Igreja Católica nesse tempo tinha 320 anos, por aí assim já. Todos estavam perdidos. Terrível. Isso, é difícil alguém falar isso, mas eu falo. É porque a Bíblia fala, gente. Só fala, se vocês quiserem criminar, vamos criminar a Bíblia. Que é a Bíblia que fala. Não tem negócio, eu estou destroçando aqui, querendo atacar, eu não vou atacar, não, eu sou católico também. Eu sou católico. Eu sou católico. Mas eu sou católico, eu aceitei Jesus, né? Aceitei Jesus, porque realmente eu conheci a luz que brilhava, né? Que clareou eu lá no fundo do túnel, lá na escuridão. Eu vivia na escuridão. Todos nós vivíamos na escuridão. E quando Jesus nos achou lá dentro da escuridão, aí nós começamos a brilhar. Nós começamos a brilhar. Então, Deus é bom. Mas eu quero deixar para o povo de Israel, mais para o povo de Israel. Povo de Israel. Em 1948, Israel. Tomara que vocês ouçam esse vídeo. E se me procurarem, me procurem, que eu estou pronto aí, meus dados. Tem meus dados. Vocês passaram a ter liberdade em 1948. O qual esse nobre pastor aqui nasceu em 1948. Vocês tiveram liberdade em 1948. Tornaram nação de Israel. Vocês fizeram um pacto com o povo do mundo, os senhores do mundo, por uma semana. Por uma semana. E a metade, e uma semana para o povo de Israel,
são 70 anos. Eu não sei o que vai acontecer a partir de 2018, agora, para frente. Eu não sei. Só quero deixar um alerta. Eu quero deixar um alerta que realmente Israel, da agora por diante, eu não sei. Só sei que vocês fiquem em alerta. Porque vocês nunca deixaram de ser a menina dos olhos de Deus. Nunca. Entendeu? Vocês vão ser combatidos. Mas existe a promessa que vocês não vão ser vencidos. Vocês têm essa promessa. Vocês endureceram o coração para esse evangelho chegar a mim, chegar aos gentios. Vocês da linhagem de Sem e nós da linhagem de Jafé. E chegou esse privilégio para mim e para muitos que estão aí anunciando o evangelho da salvação para os povos. Então, quer deixar esse alerta, deixar esse alerta para todos e falar para vocês que vocês realmente, vocês lembram do pacto que vocês fizeram com os senhores do mundo. O pacto foi intocável. Ninguém podia tocar em vocês, porque o mundo estava ao lado de vocês. Vocês já sabem agora como o negócio está funilando. O mundo que no início do parque estava com vocês, agora o resto do mundo quer deixar até isso, inclusive, para o Brasil, ó gente. O Brasil devia não ter feito isso, não. Mas fez. Brasil assinou para a retomada dos palestinos para Jerusalém. Não foi só o Brasil, não. Todos os países coligados com os senhores do mundo assinaram isso. Vocês sabem que a Palestina está esperando qualquer hora retomar Jerusalém para eles. Qualquer hora. Mas Jerusalém de Gênesis, Apocalipse é de Israel. Você não tem nenhuma dúvida. A Bíblia fala. E Deus está com vocês. Viu? Deus está com vocês. E eu oro por vocês. Nunca esqueci de vocês. Vocês nunca me viram. Mas sabemos que nós somos irmãos muito próximos. Aleluia. Então, essa semana pode que passe. 2018. Que aqui fala a metade da semana cessará. Metade da semana, se dividir os 70 anos, dá 35 anos. Se é 3 dias, também é outra coisa, eu não sei. Aí essa contagem aí é lá para o céu. Quando eu chegar lá, eu vou conversar com Deus. Que eu não entendi. E mente nenhuma entende. Porque senão Deus não deixou para nós saber disso, detalhe por detalhe. Mas você lê o livro de Daniel, capítulo 9, que vai cessar todas as ofertas de cereais, no capítulo 27, versículo 9 de Daniel. Entendeu? Quer dizer, Jesus está às portas para ir buscar a sua igreja. Para aqueles que estiverem preparados, vamos se preparar. Isso eu quero dizer para todos nós, gente, que nós somos muito preciosos para Deus. É todos nós. Mas para isso, vamos deixar o pecado. O pecado que separa o homem de Deus. Se for pecado. Se você deixar o pecado, com certeza, você se aproxima de Deus. E Deus aproxima do homem. Isso é bom demais. Quando nós andamos com Deus. E Deus anda com o homem. O homem é intocável. Então, eu quero encerrar essa palestra por hoje,
né, por hoje, porque nós vai começar falar sobre o presente, mas vou ter uma pausa. Tem uma pausa agora. Depois nós falaremos sobre o presente, porque nós falamos sobre o passado e vamos entrar em outra, fazer pausa agora para começar sobre o presente. E todos que me ouviram esse primeiro sobre o passado, continue ouvindo os demais DVD, CD, o que seja, que esse nobre pastor está falando. Vai ser muito bom, para um grande aprendizado, vocês verem o que está ao nosso derredor, o que está perto, o que está sendo bom para nós e o que está sendo ruim. E o homem tem que ter essas duas escolhas, escolher coisa boa ou escolher coisa ruim. Mas eu deixo para todos, escolha coisa boa. E essa coisa boa só veio lá do céu, se chama Jesus Cristo. Amém. Aí nós ouvimos a palestra do pastor Vicente. Eu gostei quando ele disse assim que o bode quebrou o chifre do carneiro. Veja bem, o carneiro, uma importância muito grande para ele é o chifre. Ele usa o chifre para se defender em muitas circunstâncias. Veja bem, ele referiu sobre as torres gêmeas lá dos Estados Unidos, que foram destruídas no dia 11 de setembro de 2001 por Osama Bin Laden, né? Que é o bode, o cabritão velho. Mas ele recebeu o que ele precisava de receber, ele recebeu. Que no final o carneiro achou uma maneira de vingar a quebrança dos chifres. Esses chifres é considerado as torres gêmeas o chifre desse carneiro. Porque muita gente diz assim, mas isso é coisa à toa, aquelas torres e tal. Quem é que já parou para pensar o quanto aquelas torres gêmeas estavam, o valor para os Estados Unidos? Ora, aquelas torres foram gastos para ser construídas bilhões e bilhões de dólares. Então é o chifre do carneiro, que o carneiro precisa demais do chifre, né? Então até hoje os Estados Unidos sente a circunstância da destruição desse chifre, desse carneiro. Porque ali, quantos anos foram gastos para ser construídas aquelas torres gêmeas? E naquelas torres gêmeas, ali, naquele momento da destruição, não morreu só o americano, não. Ali tinha gente de vários países. Tinha até brasileiro lá nas torres. Porque aquelas torres, para a gente olhar assim na foto, parece que é uma coisinha à toa. Não. Aquelas torres é umas torres que poderá ser considerada, digamos assim, como a capital do nosso país. Digamos assim, a grande metrópole por nome de São Paulo, o valor das torres gêmeas é chegado aí nessa consideração, né, nesse ponto de vista, viu? Então, os dois chifres do carneirinho foram quebrados pelo bode velho. Mas só que depois o carneiro foi lá e... Você quebra meu chifre, então toma agora. Aonde está o bode? Que é o Osama Bin Laden. Onde ele está? Está no fundo do mar. Pois é, e nós ouvimos a palestra do nosso grande pastor Vicente, né? E aguardem que dentro de breve será gravado o segundo DVD com a palestra do plano divino através dos séculos, aí proferido pelo pastor Vicente. E eu aqui,
no apoio do pastor Vicente, né? Eu, Eras Correia de Azevedo. Agradeço pela atenção dispensada, né? Que muitos terão um tempinho para ouvir a nossa palestra, ouvir essa gravação, que é muito importante. Então, Jesus ama você, meu amigo, minha amiga. Acorda a tempo e vamos para o encontro de Jesus. Estenda sua mão para Jesus. Jesus é a única opção, é a luz divina. Jesus é salvação. Sem Ele nós não somos nada, nada. Na hora do aperto, da agonia, do desespero, etc. Chama por Jesus que Ele lhe atende, Ele lhe acudirá naquele momento, que às vezes você está num momento assim, difícil, sendo até perseguido por alguém, né? Mas pega na mão de Jesus. Meu Jesus, me abençoe, me olha, me abençoe, me proteja nesse momento dos inimigos. Me livra. Graças eu te dou, meu amado Jesus. Até. Meus prezados amigos que vão me ouvir, e agora eu quero passar para a segunda etapa, o presente, esse maior presente que Deus nos deu. Eu estou aqui porque Deus me deu um presente muito grande. Então, eu quero passar esse presente para vocês, às vezes vocês não conhecem. Mas vocês vão passar a conhecer de agora por diante. Eu quero falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Vocês abrem as suas Bíblias no livro do primeiro Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 13. Nós vamos ler agora. Mas vocês que vão ficar com essa matéria na mão de vocês fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Mas eu vou ler o que nós vai começar agora no próximo. Que diz assim, no versículo 13 do verso 4. Não queremos, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Paulo está falando aqui. Quanto nós que aceitamos Jesus e olha a situação, às vezes, de nossos pais, familiares que morreram, e nós vemos que não tem nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Mas nós não ficar ignorantes, julgar, falar que está para qualquer lugar. Deus é que sabe onde é que eles estão. Isso é Deus com eles e pronto. Paulo está falando para nós não ser ignorantes, para não estar falando bobeira, conversando sobre a vida deles. Deixa eles para lá. Diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então, que dá bem claro, aqueles que foram obedientes a Deus, serviram a Deus, foram batizados, nas águas, digamos, no batismo de arrependimento, no Velho Testamento foi batizado através da nuvem, a nuvem, Então, foram batizados assim também, agora foi através das águas, e esses poucos que são batizados, que deixaram o pecado, e servir só o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. É isso que eu estou falando. O versículo 5 diz assim, dissemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós,
Aqui está falando aqui, nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. Aqui Paulo está falando, nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos como os que dormem. Nós não vamos morrer. Não vamos morrer. Eu vi um estudioso falando uma vez que nós temos que viver como nós vivêssemos para sempre. E se nós aceitamos Jesus, nós vivemos para sempre. Morrer é viver outra vez. Morrer outra vez. No versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com ararido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, gente. Eu falo, quero deixar isso para vocês, narrado, publicado sobre o ar, para todos que estão me ouvindo, vão me ouvir. Eu falo sobre 3 igrejas na terra. 3 igrejas na terra. Vou explicar para vocês. Essas 3 igrejas na terra. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí vai falar aqui, depois nós. Vamos lá. Depois nós. Depois nós, o que ficamos vivos, para a vinda, vivos, seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem. Nós ficamos vivos, seremos arrebatados. Nós não vamos passar e ir para o túmulo. Nós não vamos jogados no túmulo, de maneira alguma, vamos jogar debaixo da terra. Vamos ser arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Então nós não precederemos que dorme, porque nós vamos ser traslardados, vamos ser arrebatados juntamente com o Senhor nas nuvens. Aí o último versículo do capítulo 18, do versículo 18, portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Consolar uns aos outros nessas palavras. Palavra de consolo, gente. Deixa o pecado, deixa a mentira, que é o pecado mais terrível que está assolando sua humanidade. É a mentira. Eu quero que o mundo veja isso que eu estou falando. A mentira. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. O diabo é o pai e a mãe da mentira. E os homens hoje vivem passando o outro para trás, roubando, mentindo para lá e para cá, sendo filho do diabo desde aqui da terra. Gente, é lamentável isso aí. Esse povo tem que deixar o pecado, deixa de mentir, deixa de roubar. Porque todo ladrão é mentiroso. Todo ladrão é mentiroso. E nenhum mentiroso herdará o reino do céu. Nenhum mentiroso herdará o reino do céu. Então, são 3, falei 2 igrejas, não foi? Primeiro, os que morreram em Cristo assustaram primeiro, depois nós, vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. 2 igrejas. Estou aqui falando sobre o presente. Esse presente Deus está dando para nós. Esse presente Deus está nos entregando. Então, eu quero deixar para todos aqueles que estão me ouvindo, que aborreça o pecado, abandone o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Separa o homem de Deus. Então, eu quero deixar mais algo importante para nós outros, que estamos ouvindo a palavra do Senhor, nesse dia tão maravilhoso. Foi esse dia que Deus preparou para mim,
E eu quero deixar algo importante para todos, as coisas que está para vir. Do capítulo 8, capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 8 de Apocalipse. O capítulo 8 de Apocalipse, vai falar algo muito importante, que vai comover o coração de cada pessoa que vão me ouvir. Diz o capítulo 8, do versículo 13, fala algo muito importante. Diz assim: e olhei e ouvi um anjo voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, certo dia, eu observando isso aqui, os ai do Apocalipse, a igreja está subindo para a glória a qualquer hora e qualquer momento. A igreja não vai passar por esses ai, de maneira alguma. Você sabe por que a igreja não vai passar por esses ai do Apocalipse? É porque nós recebemos e abracemos a graça de Deus. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Meu amigo, minha amiga, não importa a sua situação. Não importa a sua situação. Importa é que você sirva a Deus na luta, na dor, no sofrimento, na angústia. Não largue Jesus por nada. Porque essa vida aqui é passageira. A outra vida é vida eterna. É vida eterna. Então, eu quero deixar, certo dia eu olhando sobre o ai do Apocalipse, e vi Jesus falando no seu sermão escatológico, e falando: ai das gradas naquele dia. Ai das gradas naquele dia. E as dores que está para vir é como dores de parto. As dores que está para vir é dores de parto. Então, as que estão naquele dia para ganhar neném, as dores são redrobadas. E os homens também, as dores também é dores de terrível sobre a terra. Por quê? Eu estive uma vez na maternidade, tinha umas 80 mulheres para ganhar neném, e eu passei a observar, era grito, gemido, terrível, dessas mulheres para ganhar neném. E observando. Aí fui observando. Certo dia eu procurei uma mulher, uma senhora. Como é essa dor para a mulher ganhar neném? É boa, é ruim? O que acontece? Ela disse: olha, essa dor é enjoativa. Nós não temos sossego. O sossego nós temos é na hora que nós ganhamos o neném, aí nós esquecemos da dor. Mas a dor é intolerável. Então é que Jesus falou assim, ai das gradas naquele dia. Viu? As dores estão com dores de mulher que está para ganhar neném. Que só se vê ai, 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 ai. Então, quer deixar para todos, a igreja está subindo por qualquer hora e qualquer momento. Isso aqui não pertence mais à igreja do Cordeiro aqui na terra, de maneira alguma. Quer deixar para você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, fique sabendo que as coisas que está para vir são coisas espantosas. Graças a Deus que eu não estou mais aqui nessa época. E todos aqueles que vão me ouvir,
faça converter seu coração, mudar a sua vida, aceitar Jesus Cristo. Certa vez, eu quero deixar isso para vocês. Às vezes você pensa, muito para aí pensa que é ser rico que vai para o céu. Só rico vai para o céu. Vou deixar para você aqui sobre o livro O Rei Davi, no capítulo 23, lá fala assim: o Senhor meu pastor e nada me faltará. O Senhor meu pastor, nada. Você sabe que a mesa de um rei, ela tem de tudo, gente. Ele não sente falta de nada. De nada. Ele não sente falta de nada. Então este rei, o rei Davi, ele se achou numa situação terrível. Do próprio filho dele, Absalão, diz as escrituras que foi o homem mais bonito que teve no Oriente Médio. E esse homem, ele falou, ele queria tomar o reinado do rei Davi. Ele queria tomar as mulheres do rei. E o rei Davi, ele correu com a sua tropa para as cavernas, para não lutar, para não pelejar contra o exército do seu filho Absalão, que ele tinha um exército muito poderoso. E ele amarra muito seu filho. Ele não quis pelejar com o seu próprio filho. Ele foi para as cavernas. Diz os historiadores, os problemas dos historiadores, eu quero passar isso para vocês, que Davi estava dentro da caverna, uma fome da gota serena que ele estava sentindo, passando, e parecia aquelas tijubinas verdes, lá ele matava, e fazia um foguinho lá, dentro da caverna, e comia as tijubinas assadas. Foi por isso que ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O homem, o ser humano que serve a Deus, ele é completo de tudo. Ele é completo de tudo. Eu falo, tenho prova e testemunho e falo para vocês que Paulo, a mesma chicotada que Jesus pegou, quarentena de chicotadas, Paulo também pegou. Paulo, ele passou a ser naufragado. Paulo foi mordido por uma serpente que mordesse, aquela serpente mordesse, morreria. Paulo foi mordido. Paulo ficou num frio à meia-noite, descalço, roupa toda molhada, fome que ele passando. E Paulo falou nas suas cartas assim: será fome? Será nudez? Nada disso me separa do amor de Deus. Quando Paulo fala nada disso, observa. Essas coisas é nada, gente. Fome, pobreza, andar descalço, isso aí é nada. O homem de Deus, a mulher de Deus, está suspenso a acontecer isso. Mas importa é a nossa alma. Que a nossa glória não é aqui nessa terra, gente. Muito prega aí só prosperidade, só glória. Jesus falou que tendo que comer e vestir, contentai vós. Jesus não pregou riqueza para ninguém. Jesus pregou vida eterna, salvação, santificação, porque sem a qual ninguém vai ver o Senhor. No primeiro que eu li, DVD, eu falei que o mentiroso é filho do diabo, né? Então, hoje é a mentira que está acabando com a humanidade, hoje é a mentira. É a mentira. Então, eu quero deixar bem escrita, bem para todos que estão me ouvindo, que as coisas que está para vir é espantosa, terrível.
Eu não falei na terceira igreja. A terceira igreja eu vou começar a falar da agora por diante, gente, que é Israel. São meus irmãos de Israel. Vocês podem ignorar isso, mas nós somos irmãos. Né? Nós somos irmãos. E nós amamos vocês. Todos nós brasileiros amamos o povo de Israel. Aleluia. Então, eu quero deixar para vocês, o dia que está para vir, a igreja não está mais aqui na terra. Já falei só dos primeiros ai. Já vi mais ai, gente. No capítulo 9 do Apocalipse, você leu todo o capítulo 9 do Apocalipse. Todo o capítulo 9 do Apocalipse vocês lê. Quando eu falo capítulo 9, eu não vou citar versículo. Eu vou falar muitas coisas do capítulo 9 que está escrito lá. Então, do capítulo 9 do Apocalipse fala algo. A igreja subiu para a glória, está no céu. Deus vai detonar uma estrela no poço do abismo, o qual está nesse quadrinho pequeno. Se observar, tem um poço do abismo nele. As letras são muito pequenas, não dá de vocês verem. Tem o poço do abismo. E vai sair uma nuvem de gafanhoto. Esses gafanhotos, eles têm barulho de carro, barulho de cavalo, as asas dele como asas de um avião grande, o dente dele como os dentes de leão. Esses gafanhotos vai comer o ser humano por 5 meses na terra. Você lê o livro do Apocalipse capítulo 9, diz lá que ele não vai comer nada verde. Não vai comer capim verde, não vai comer palha verde. Só carne do ser humano, gente. Mas Deus vai me livrar, amigo. Não. Deus virou as costas para este mundo. A porta da graça se fechou. A hora é agora de vocês abraçar e aceitar Jesus Cristo, porque aqui está a porta. A única porta é Jesus. Mas essa porta vai se fechar. Nesse período desses animais, as portas vão se fechar. Quero deixar isso aqui de alerta para vocês, porque esse novo pastor não está mais aqui na terra, nesse período. Eu já estou na glória com Deus. Então, esses animais, não tem homem nenhum que mate. Eles são espírito. São espírito. E ainda tem mais 4 anjos que vai ser solto. Você sabe de onde? Lá do rio Eufrates, no Iraque. Esses demônios, eles são tão perigosos que Deus prendeu eles lá. Está dentro de um poço do abismo, lá dentro do Iraque, no rio Eufrates. Nesses dias ele vai ser solto. E esses demônios vão destruir a terça parte do povo da terra. Lê o livro do Apocalipse capítulo 9, gente. Lê. Eu estou aqui resumindo. Estou resumindo. Mas vocês não deixam, vão ler. E ler todo o Apocalipse. Se alguém interessar de ler o Apocalipse, quiser me chamar, dá os nossos telefones aí. Nós vamos ler versículo por versículo, explicar versículo por versículo. Para isso, Deus me deu a graça. Deus me deu a graça. E está aí. É uma fonte inesgotável. E estou eu aqui disponível. Então, não vai ficar só por isso também, não. Nesse período, você sabe o que vai acontecer? O povo de Israel, os reis da terra, vai começar a Jerusalém, que é de Israel, vai entregar os palestinos, muitas nações, e estão uma peleia terrível, uma guerra terrível também, Israel lutando, guerreando, para defender
aquilo que Deus entregou nas mãos deles, Deus vai lutar. E vai lutar com o povo de Israel. Israel, vocês nunca vão ficar sozinhos. Vocês lembram? Eu quero deixar um negócio aqui para vocês, se vocês lembram do tempo de Moisés. Do tempo de Moisés, no tempo de Josué, no capítulo 10 de Josué, lá vocês viram que Deus deu terra, Deus matou 31 reis para dar terra para vocês. Só vocês, só uma tribo só lutar com o exército de 31 reis não é fácil. Esse nosso Deus estava com vocês na peleja, junto com Josué. E diz a Bíblia lá, vocês lêem, que a artilharia de Deus não errava a cabeça dos seus inimigos. E Deus matou mais gente com as pedras que o povo de Israel com as suas espadas. Aleluia. E que o povo de Israel com as suas espadas. Por isso que você não está sozinho. Nesse final, você é a última igreja na terra. Por isso que Jesus falou para vocês: ora, Israel, muitos primeiros são úteis e muitos úteis são os derradeiros. Vocês eram os primeiros, hoje são os últimos. Os últimos. É vocês. Aguenta, mas Deus está com vocês. Deus pelejará a favor de vocês. Mas não vai ficar só por aí, não. Vocês vão me ouvir, alguém que interprete a minha língua para vocês, isso vai ser muito importante. Entendeu? Porque são os estudos que eu tenho, não estou observando, ninguém está dando esses estudos por aí. E Deus está nos capacitando para dar esse estudo, não é só para mim, para todas as nações. Nós temos que olhar, meus olhos é em vocês, sempre em vocês, porque Deus está com os olhos em vocês. Aleluia. Então nós vimos aqui que esses gafanhotos vai destruir o povo. Depois disso aqui, a Bíblia fala bem claramente no capítulo 11 do Apocalipse que Deus vai criar 2 rabinos, vai formar 2 homens para pregar na terra por 7 anos. Nesse período, esses 2 homens estão pregando. O problema está acontecendo na terra, mas esses 2 homens estão pregando. Esses 2 homens não estão pregando mais, estão pregando o juízo. Agora nós pregamos a graça. Esses homens vão pregar o juízo. Esses homens vão pregar por 3 anos e meio sobre Jerusalém. Você lê o Apocalipse capítulo 9, que eu não vou ler o capítulo 11, perdão. O capítulo 11 do Apocalipse, vocês leem capítulo 11, que lá fala das 2 testemunhas das 2 oliveiras, que pregarão por 1260 dias. Lê todo o Apocalipse. Eu vou citar alguma coisa aqui, vocês vão depois assistir e ver que eu estou falando, que a Bíblia fala. Lá, diz a Bíblia que nesse período está na grande tribulação. Grande tribulação. Israel está pregando, as 2 testemunhas estão pregando por 1260 dias. 1260 dias simboliza 3 anos e meio, gente. Olha, 3 anos e meio. São 3 anos e meio, 1260 dias. E quando chegar o final, esses 2 homens vão fazer as águas converter em sangue, converter a amargar. Esses homens vão mandar muitas pragas sobre a terra. O que Deus falar neles, eles vão fazer pureza na terra. E aí o mundo, e nesse período Israel está destruindo a terça parte, por aí assim, do povo da terra. E o mundo
não permitirão, já existe uma organização que não permite outros países detonar bomba sobre Israel. Isso aí porque Israel é intocável. Ele fez o parque que ele fez com o Senhor do mundo foi intocável. Sabia que Deus estava com ele, fez uma coisa porque Deus permitiu que eles fizessem. Deus permitiu que eles fizessem. Então ele fez. Então, Israel, ele destruir muita nação. E ninguém pode fazer mal contra Israel. E ele está destruindo. O diabo veio somente para roubar e matar e destruir. O diabo quer ver destruição, gente. Quer ver só destruição. Ele não permite que o resto do mundo está no poder deles. Não permite. Porque é o mundo brigando com uma nação. Aquilo que o Saddam Hussein estava falando que era a Guerra Santa. A Guerra Santa é esse período. Que é o mundo brigando com o povo santo de Deus. Então, quando findar os 3 anos e meio, eles vão matar os 2 homens, os senhores do mundo matam os 2 homens, jogam nas calçadas de Jerusalém, nas calçadas de Jerusalém. Os mercadores, os poderosos, passam, cospem na cara deles, dizem: esses homens têm perturbado toda a terra. Toda a cama de televisão do mundo firmarão esses 2 homens pregando por 1260 dias, os 3 anos e meio. Todo mundo estão firmando aquele homem, aqueles 2 homens pregando na terra. Quem são esses 2 homens, hein? São 2 oliveiras. Vamos ver. São dois rabinos que Deus vai criar naquele momento para essa situação. São esses 2 homens. Existe alguma teoria? Um é Moisés, outro é Enoque, outro é Elias, mas eu não sei. Só sei que vai ser 2 testemunhas que vai pregar. Vai pregar sobre a terra. Quando passar os 3 anos e meio que eles estão nas calçadas de Jerusalém, completar agora 3 dias e meio, 3 dias e meio que estão na calçada de Jerusalém, não permitirão que enterre eles. Aí uma voz do céu no final do capítulo 11 do Apocalipse diz assim: subi para cá. Em outras traduções diz assim: subi aqui. E aqueles 2 homens que estão mortos por 3 dias e meio se levantarão, se põem de pé e começam a subir. E subir. E toda a cama de televisão do mundo todo vão filmar aqueles 2 homens subindo para o céu. Até encobrir nas nuvens. Os homens se encobriu nas nuvens. Encobriu nas nuvens. Ninguém viu mais. Foram embora. Israel já começa a perseguição. A 3ª igreja. Israel está sendo perseguido. Israel começa, está acabando as bombas. Acabando as munição. Israel começa a se entrincheirar de trás do Monte das Oliveiras, ou que seja de trás do Monte de Jaboca, eu não sei, só sei que é um dia desses montes. Eu só sei que eles vão se entrincheirar para lutar homem contra homem. E o inimigo quer tomar Jerusalém, saquear as mulheres, matar, judiar. Desse é isso, é matar mesmo, destruir. Israel está entrincheirado de trás do Monte das Oliveiras. Eu quero deixar para você entender o que é os 3 dias e meio que os homens passaram mortos na terra. Você vai entender agora, viu? Eu não vou deixar nada se vocês entenderem o sermão que a gente está falando. Os 3 anos e meio
simboliza, os 3 dias e meio simboliza os 3 anos e meio, ainda para a grande tribulação, para findar os 7 anos. Viu? Simboliza os 3 dias e meio, mais 3 anos e meio para completar os 7 anos. Vai ser dia de tristeza, de angústia. E nós já estamos 3 anos e meio na glória. Isso que é importante. Viu? Isso que é bom. É por isso que eu estou falando para a humanidade. Porque eu conheço a verdade. Eu conheço o caminho. O caminho é esse. É deixar o pecado. Deixar o pecado, aceitar Jesus como muito suficiente, salvador da sua alma. Com certeza o céu está aberto para você entrar na hora que você partir daqui. Essa é a certeza que eu tenho. Quer deixar algo importante para vocês. Encerrando mais os 3 dias e meio, que simbolizam os 3 anos e meio, para completar os 7 anos. Eu vou citar os versículos aqui de cabeça, que está na minha cabeça, a minha ideia. Esse dia um senhor falou assim para mim: mas você é de idade que você tem? Você tem a Bíblia muito, quase a Bíblia na cabeça? Eu digo, não. Quem tem a Bíblia na cabeça toda é Deus, eu não. Sei de um pouquinho, e esse pouquinho eu distribuo para as pessoas. Né? Distribuo para as pessoas. Então, lá no livro de Zacarias, capítulo 14. Né? Capítulo 14. Lá a Bíblia fala que Deus, Ele vai vir. Israel está pedindo socorro por Deus. Está completando os 7 anos. E ele está pedindo socorro. Eu creio que eles vão orar com o Salmo 121, diz assim: eu levo meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E começa a clamar: Deus, o exército é grande, o exército é poderoso, Deus nos socorre, Deus. E está completando já os 7 anos, e o exército do mundo todo, está ali para matar, esfaquear, liquidar, acabar tudo, todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Aí, chegar a dizer assim: está chegando a hora. Quando já está chegando a hora, é a hora que Jesus vai vir. E eu estou vindo com o Senhor, que disse que Ele vai convidar a igreja para vir defender Israel. Eu já venho com um corpo glorioso que atravessa uma parede dessa de um lado para outro. Nós vem espírito. Nós somos espírito. Então, e Jesus vem junto de Jesus ao comandante, vem na frente, vem ao lado dele, para defender Israel. A terceira igreja, gente, da terra. A terceira igreja. Aí vem para defender Israel. E diz a Bíblia que Jesus vem e pisa em cima das muitas oliveiras, os inimigos da terra, faz fogo contra a igreja, contra Jesus. Nós somos espíritos, bala não entra mais em nós. Né? E aí Jesus, quando ele pisar em cima das oliveiras, ele pisará e volta com o seu corpo assim. Ele dá um assopro da sua boca e em toda parte onde estão os seus inimigos, e todos os seus inimigos morrerão naquela hora com um fogo que sai da boca de Jesus. A espada que sai da boca de Jesus. Matará todos. Você sabe onde é que está escrito isso? Capítulo 19 do Apocalipse. Do versículo 17 a seguir, vocês podem ler todos. Todos. Mas eu quero voltar atrás um pouquinho, porque tem muitos colegas por aí que se atrapalham com Apocalipse e fala do capítulo 6 de Apocalipse. Lá estão os 4 cavalos: o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo. O cavalo preto é a fome, o cavalo amarelo é a morte, o cavalo vermelho é sangue. É sangue. E o cavalo branco é o Lucifer, que vem também, são uma cúpula. Entendeu? Ele vem, o Lucifer vem com uma trindade, satanismo junto com ele.
Mas Jesus vem também no cavalo branco, está lá no Apocalipse capítulo 19, verso 11. Lá é Jesus que vem para vencer. E lá também ele vai destruir eles também, e lá fala também que ele vai destruir também com o sopro da sua boca. Vai destruir com o sopro da sua boca, destruirá todos os exércitos que estão ali para pelejar e guerrear contra o seu povo, contra Israel. Então, naquele momento que acontecia aquele desastre que sai da boca de Deus, e os senhores da terra, os senhores, os comandantes, os reis da terra que estão lá também, eles vão pagar, eles pensam que vão herdar essa terra, vão viver nessa terra por muitos tempos. Eles pensam que eles vão ter uma redução de população na terra, que eles vão viver por resto da vida, os seus filhos. Eu vi alguns historiadores falando por aí que é para ficar só 30% da população mundial. E se ficar só 30% da população mundial, ficar só a população rica. Eles querem dizer que é para acabar com o pobre, para acabar com o velho aleijado, acabar com tudo. Ficar só gente nova. Diz os historiadores para ele. Mas a Bíblia não fala isso. Mas eu quero deixar bem claro para todos aqueles que estão me ouvindo agora. A Bíblia fala que quando todo aquele exército ser destruído com a espada que vai sair da boca de Jesus, o assopro que vai sair da boca de Jesus, ele faz um convite, gente. Jesus fez um convite no capítulo de São Mateus, capítulo 11, e verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todos estavam no pecado, né? Ele fez um convite. Ele fez um convite para o povo. Ele está fazendo um convite para todos, para todas as nações, gente. Deus aqui quer todos. É todos. Todos os ricos, poderosos, mas para isso, você respeita mais a classe pobre. Ninguém vive sem pobre. Ninguém vive sem a pobreza. Vocês estão lá no poder, vão pensar que vocês depois vão vender de um para outro, só rico para rico. Não tem isso não. Para com isso, tira isso da ideia. Isso é conversa para boi dormir. Viu? Para boi dormir. Mas nesse dia vai ter outro convite. Repara o que é o convite que Jesus está falando. Ele diz assim: vinde agora. Vinde agora. Todas as aves do céu, para comer carne de rei, carne de poderoso, carne de escravo, carne de livre, carne de nobre, para a grande ceia, do grande dia da ira de Deus, para comer carne de cavalo, dos seus cavaleiros. Aí ele faz um convite: vinde agora. Aí desce todos os urubus do mundo para comer carne do ser humano, dos poderosos na terra. Aleluia. Deus se vinga, Deus sempre se vingou. Sempre Deus se vinga. Não é pensar que vocês vão ficar aí sem ser punidos, não, porque vão ser punidos. A carne de vocês vai ser um filé Lyon. O urubu hoje não come carne de ser humano, não, mas nesse dia vai comer. A carne vai ser carne saudável. Carne saudável. Aí o povo fala assim: pastor Vicente, o mundo não vai acabar? Não, não é assim não. Nesse período, esta América aqui, o Brasil, esse mundo para cá, está um deserto de areia terrível. Não existe água, não tem água. Não tem um ser vivo na terra. Não tem um ser vivo na terra. Não existe ninguém na terra mais. Neste lado para cá não existe mais. Então, o mundo não acabou, não vai acabar ainda.
vai ter um povo ainda na terra. Esse povo na terra, ele vai sempre existir um povo na terra. Vocês vão saber quem é esse povo que vai ficar na terra. Entendeu? Aleluia. Estou caçando aqui para me mostrar para vocês, porque muitos estão falando que o mundo vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Mas vocês vão saber ainda porque, como é que o mundo vai acabar. Porque, mas agora, não, o mundo ainda não acabou. Vocês vão saber que o mundo vai acabar, depois eu vou explicar para vocês. Aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Naquele dia que Jesus pisar em cima do Monte das Oliveiras, né? Pisar em cima do Monte das Oliveiras, vai correr um val de água, e aquela água vai cair no mar morto, o mar salgado, o mar que não oferece vida para ninguém, vai cair lá essa água. E diz a Bíblia que aquela água vai se tornar uma água saudável para se beber. E grandes cardumes de peixe. Grandes cardumes de peixe sobre aquela água. Uma mata, uma floresta em redor de todo o deserto do Mar Morto. Vai ser uma mata. No abrir e fechar de olho, Deus forma aquela mata virgem, com todos os animais, aves dos céus, animais da terra, um grande escardume de peixe, para alimentar Israel por 1000 anos. Vocês, povo de Israel, vai ser alimentado por Deus, comer peixe por 1000 anos. 1000 anos. Eu não esqueço de falar, de voltar atrás, que existe uma igreja aí, eu não gosto de falar essas coisas, mas eles falam que eles são 144 mil que vão ser salvos. Mas a Bíblia fala no capítulo 7 de Apocalipse, que os 144 mil são as 12 tribos de Israel. Quando fala das 12 tribos de Israel, não está falando da tribo de Jafé, não. Não está falando dos gentios, nós somos gentios. Não está falando das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel vai ser protegido por Deus. É eles que vai herdar a terra dos palestinos, aquela redondeza lá, tudinho, é eles que vão herdar. Que são os filhos da promessa de Deus. Né? São os filhos da promessa de Deus. Então, e diz a Bíblia que aquela região do Mar Morto vai ficar só o charcal. Charcal, você sabe o que é charcal? Aquelas ilhazinhas que tem, que vai ficar o sal. Naquelas ilhas vão pegar o sal para temperar o arroz, o feijão, o peixe, a caça. Eles vão ter o charcal, mas toda a região do Mar Morto vai ser água saudável para se beber, Israel se alimentar por 1000 anos. Agora esse mundo aqui não tem mais ser vivo. Não tem mais ninguém nessa terra. Entendeu? Não tem ninguém nessa terra. O mundo ainda não acabou. Entendeu? O mundo ainda não acabou. Se eu penso que o mundo acabou, não. Continua. O Israel reinará por 1000 anos. A Bíblia fala que andarão mulher de bastão nas mãos por 900 anos em Jerusalém. Então, e Satanás, a besta e o falso profeta, está preso. Com 1000 anos saltarão ainda eles. Isso nós vamos ver também mais adiante. Ele vai ser solto. Enganarão Gog, mais Gog, nações contra nações.
mas toda da tribo de Israel, das 12 tribos. Porque quem não é da tribo de Israel não tem mais ninguém na terra. Né? Não tem ninguém na terra. O Israel que não passar para a sua terra, não viver e morar na sua terra, na sua pátria, se ficar nesse mundo aqui, ele vai morrer como gentios. Porque agora, se estiver lá na sua terra, é protegido. Então, eu quero deixar isso aqui para vocês. Deixar isso aqui para vocês, para todos aqueles que estão me ouvindo. Nesse dia tão maravilhoso. Viu? Que não se preocupe com o mundo se acabe. Eu quero que você se preocupe com a sua vida. Com a sua alma. Porque Jesus está voltando. E ele não vem buscar um povo cheio de pecado, não. Vim buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Então, vocês observam que Jesus veio, nos comprou. Ele nos comprou, não foi com dinheiro, não. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Derramou sua última gota de sangue. Seu sangue, o sangue mais precioso que já correu nessa terra. E é dele. E ele morreu por todos. Hoje que o mundo há uma diferença. Uma diferença. Não quer servir esse Jesus. Muitos querem servir a ele, mas servindo também seus deuses. Aí. Seus deuses. E não é assim, gente. Você entristece a Deus verdadeiro. Você entristece. Você tem que olhar que nós somos a imagem. Nós somos a imagem. E a semelhança de Deus. Nós temos que observar que Jesus exigiu de nós que, assim, eu sou espírito. Eu sou espírito. Falou para a mulher samaritana. Eu sou espírito. Mas importa que meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, que Ele é espírito e nós temos que ter essa espiritualidade sobre a nossa vida. É por aí que chega lá. Não tem outro caminho. É por aí que chega lá. Então eu estou aqui para dar um alerta para todos. E o mundo está falando que o mundo vai acabar. Vocês vão saber. Vão saber no final desse sermão, no outro DVD que eu vou lançar. Vocês vão saber que realmente o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Mas eu estarei já com 1000 e tantos anos na Nova Jerusalém. Eu estou aqui, nós estamos aqui, eu, o pastor, estou aqui, o companheiro está aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para alcançar o novo céu e a nova terra. Pela fé. Isso tudo é por fé. Então, eu quero deixar essa palavra de consolo para todos que estão me ouvindo, que vão me ouvir, né? E se querem alguma palestra, se alguém interessa, estiver em dúvida e queira me procurar, estou eu aqui, o nobre pastor, para falar, para dialogar. Eu sempre tenho um negócio comigo. Nunca eu vou falar para ninguém que eu acho nada. Ou é ou não é. Ou entendi ou não entendi. Tem coisas aqui que eu estou explorando aqui só quando eu chegar lá no céu. Porque não chega mais nem mente humana nenhuma. Nós vamos ver ainda para frente. Eu quero deixar para vocês, não deixe de assistir todos os meus DVD, meus CD, não deixe de assistir. Sabe por quê? Porque nós vamos chegar lá no trono branco. Quando chega no trono branco, é porque dá um branco na cabeça do ser humano, não tem mais para onde o homem ir mais, para canto nenhum. Não dá. Então vocês vão ver como nós vamos chegar lá no trono branco. Para lá, eu vou chegar ao ponto de falar para vocês assim, olha, agora daqui para frente, só quando eu chegar lá no céu, vamos procurar Jesus, mas para cá, homem nenhum chega lá. Então por isso que eu estou falando, não deixe de assistir todos os meus
CD, todos os meus DDD. Entendeu? Isso aqui tem uma riqueza espiritual. A riqueza espiritual. Então, eu quero deixar para todos a paz do Senhor sobre a vida de todos. Nós não vivemos sem a paz de Deus. Então, tal que Jesus mandou nós orar pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Nós não vivemos sem essa paz. E o mundo não está tendo esta paz. É pouco que tem essa paz. Mas esta paz eu transmito para todos aqueles que estão me ouvindo. Eu transmito essa paz para vocês. Então, ainda não findou ainda o que eu quero lançar para o mundo. Viu? Ainda não findou. Porque nós vamos chegar o trono branco. É a terceira etapa. Nós vamos chegar no trono branco. E vocês vão saber, eu vou mostrar o versículo da Bíblia, aonde Deus vai mandar fogo para queimar essa terra. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá bom? E não esqueça, o próximo que a gente vai narrar, vocês vão saber o que é o trono branco, ou o que vai chegar o fim de todas as coisas. Mas importa é que nós se preparem da agora por diante, por qualquer hora Jesus está vindo buscar nós. Viu? Tem muita jornada para frente para quem vai ficar aqui na terra. Mas Deus só tem um compromisso com o povo de Israel. Com o povo gentil, Deus não tem mais nenhum compromisso. O compromisso que Deus teve foi isso, que ele deixou, ele foi para os seus não aceitou, e ele veio para nós, e nós pela fé nós aceitamos ele, e aqui nós servimos a ele. Então agora a porta da graça está aberta para a sua igreja, para todos aqueles que aceitar Jesus de agora por diante, a porta da graça está aberta para todos eles. Amém? Que Deus abençoe, e eu vou orar por cada um de vocês. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe todos, que haja paz sobre todos. Meu Deus, abençoa, meu Pai, essa cidade com a qual eu estou morando aqui, a cidade do Uruaçu, do norte do Goiás. Que o Senhor abençoe, Senhor, essa cidade. Salva essa cidade. Uma cidade que realmente o povo, muitos povos são idolatras. Mexe com muitas coisas erradas, mas que o Senhor Deus tenha misericórdia e esposo possa me ouvir e obedecer a tua santa palavra. Deus abençoa todos os nossos vizinhos que estão aqui ao nosso redor. Muitas vezes estão ouvindo o barulho desse aparelho e não estão sabendo o que é, mas eu estou aqui, ó Deus, narrando e falando da tua grandeza, do teu grande amor que o Senhor tem sobre a nossa vida. Pai, fica conosco, abençoa o meu companheiro que está aqui, abençoa toda a minha família, a família dele. No modo geral, que todos sejam abençoados, os nossos irmãos. Ó Deus, todos sejam abençoados, todos aqueles que vão me ouvir. Que a bênção de Deus o alcance todos e cure a enfermidade de cada um e a doença de cada Jesus. Amém. Meu filho?